Feche os teus olhos. Oh, Pai. Aleluia, Senhor. Todo-poderoso, eterno, Criador dos céus e da terra. Eu sei, Deus, que nessa noite o Senhor tem promessas para o teu povo. E eu sei, Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor tem coisas tremendas para ser reveladas, para se manifestar. Porque hoje o Senhor está convidando o teu povo para entrar nesta arca, Senhor. E não só os teus filhos, mas os filhos dos teus filhos, Senhor. O Senhor está convidando toda a casa nesta noite, Deus. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir, Senhor, a palavra que será pregada. Eu oro para que o teu Espírito possa ir de encontro a cada coração neste lugar, meu Pai. E eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. Usa-me, Deus. Que os meus lábios sejam os teus lábios, Senhor. Diminua-me, cresça o Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra em Gênesis, capítulo 7, verso 1. Quando o bispo me convidou para estar aqui com vocês nessa noite, ele disse que Deus já tinha colocado no coração dele esta palavra, esta campanha será feita, né, durante este período, minha família dentro da arca. Gênesis capítulo 7, verso 1, diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua família, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? Preste atenção em algo. Quando Deus te chamou para ser membro da família dele, isto é, quando você foi chamado por Deus para fazer parte do seu reino, Deus não estava olhando somente para você, mas Deus já tinha o plano de, através de você, trazer toda a sua casa. Não sou eu que estou dizendo. Atos capítulo 16, versículo 31, se você sabe esse texto, diz: crê no Senhor, tu e a tua casa. Amém? Crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. É promessa de Deus. Então esse é o sonho de Deus. Então preste atenção, porque aqui diz minha família, né? Eu li ali, o pastor escreveu minha família dentro da arca. Crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Deus está vendo tua família dentro da arca nesta noite. Eu espero que você consiga ver, porque você precisa ter fé, amado. O Senhor quer abençoar a sua casa. E quando nós falamos de casa, nós falamos em dois prismas. Um é a casa física, é a casa material. É o espaço geográfico a qual você habita. Outra situação de casa que aparece na Bíblia refere-se às pessoas que habitam dentro desse espaço geográfico onde você mora, onde você reside. Isso inclui o seu cônjuge, sua esposa, o seu marido, seus filhos e aqueles que habitarem na sua casa. Amém? Então, diz a palavra do Senhor em Gênesis que Deus olhou para a terra e encontrou um homem justo. O nome dele é Noé. Mas nos tempos de Noé, quando Deus se inclinou do seu trono e olhou para a terra, ele viu que a maldade do homem havia se multiplicado. E diz a palavra de Deus que Deus se arrependeu de ter feito o homem e decidiu por fim a toda vida que estava na terra. Mas quando Deus estava ali olhando e tomou aquela decisão, ele viu um homem chamado Noé, e ele viu que este homem era justo, e Deus então olha para Noé e diz: Noé, e aonde nós lemos, faça uma arca, porque eu quero salvar você e a tua família.
Amados, se eu fosse aqui dizer para você o quanto tem se multiplicado a maldade do homem, haveria tantas coisas. Eu acredito aqui que todos tenham ouvido falar, por exemplo, do caso tão recente, né, daquela menina Isabela, que o pai atirou, né, jogou, segundo aquilo que está sendo falado, né, pelos noticiários, que o pai, junto com a madrasta, acabou assassinando, né, aquela criança. Se eu não estiver aqui errado, mais ou menos 2 semanas atrás, porque agora com este novo caso até se esqueceu um pouco, no estado de Goiás, eu não me lembro a cidade, mas no estado de Goiás, há pouco, né, 2 semanas atrás, tinha saído um noticiário de uma menina de 12 anos que estava sendo torturada, né, e apareceu, né, haviam cortado sua língua, queimavam, né, a menina, coisas terríveis. Não muito tempo atrás eu estava caminhando ali pela Unicamp, acho que é Unicamp, né? Eu estava caminhando ali com meus 2 filhos, e naquela ocasião, 2 jovens aproximadamente aí com seus 18 anos, acredito eu, vieram para me assaltar, né? E o rapaz encostou e levantou aqui a blusa para mostrar para mim que ele estava armado, e falou assim: me dá seu celular e a sua carteira. E eu estava com uma calça jeans, não tinha nem como, né? Você já viu calça jeans, você coloca a carteira, aparece, né? Está com o celular aqui no bolso, aparece. O rapaz já chegou e já falou: me dá sua carteira e seu celular. E eu não sei, querido, não estou dizendo para você fazer o que eu fiz, em nome de Jesus, não faça. Mas preste atenção, naquele momento algo veio dentro de mim, eu olhei para aquele rapaz e falei: eu não vou dar. E ele falou: se você não der, eu vou ferir teus filhos. E eu disse: se você quiser ferir meus filhos, você vai ter que me matar aqui, mas em nome de Jesus você não vai fazer. E comecei a pregar o evangelho para ele. E os 2 ficaram com os olhos arregalados, né? E eles ficaram olhando, e aí eu disse para eles: muda de vida enquanto é tempo, meus filhos. Aí eles olharam, ficaram olhando, e pela graça de Deus, Deus falou assim: com esse aí não. E aí eles falaram assim: não, vai, pode ir, pode ir. E eu saí dali livre pela graça de Deus. Queridos, a maldade do homem tem se multiplicado sobre a terra. Mas eu quero dizer algo para você hoje. Você é o Noé de Deus. Diz para outra pessoa que está atrás: você é o Noé de Deus. Você é o homem justo, é a mulher justa, que Deus olhou e está chamando, aleluia, para a arca. Para a arca. Agora, Ele quer que você traga não somente você, mas Ele quer que você traga seu esposo, Ele quer que você traga seu filho, crê tu, e toda a tua casa será salva. Hoje, queridos, eu quero então, junto com vocês, caminhar pela palavra de Deus. E eu vou apresentar para vocês algo que Deus me revelou nesses dias. Desde que o bispo me convidou, eu venho orando a Deus, e venho clamando a Deus: Senhor, o que eu vou falar para aquele povo? Mas Deus me colocou algo no coração. Eu vou dar para vocês 3 passos hoje. 3 passos para que você possa trazer a sua família para dentro da arca. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo está falando a você nessa noite, porque você vai mudar a história da sua casa nessa noite. Primeira coisa, para que você seja um instrumento para trazer sua família para a arca: seja profeta de Deus na sua casa. Diz para a pessoa do teu lado: seja o profeta de Deus na sua casa. O que é um profeta? A palavra profeta, querido, no hebraico, é nabi. Nabi significa aquele que fala em nome. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. E havia alguns ministérios no Antigo Testamento, que era o rei, o profeta, o sacerdote. Esses 3 ministérios aparecem constantemente no Antigo Testamento. O profeta era aquele que fala em nome de. A Bíblia nos ensina, no Novo Testamento, que nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, amém? Você age em nome de. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20:
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Amém? Você é um embaixador em nome de Cristo. Você é um embaixador em nome de Cristo. O que é o embaixador? O embaixador é o representante legal, é a autoridade delegada para representar o seu país, o seu presidente. Nós somos embaixadores de Cristo. Cristo nos delegou a autoridade de representá-lo. Era exatamente o que o profeta fazia. O profeta era aquele que ia e falava em nome de Deus. E nós somos hoje profetas de Deus. Você é o profeta de Deus na sua casa, em nome do Senhor. Toma posse disto, querido, em nome de Jesus, amém? Agora, o que faz o profeta, então? Profetiza? O que faz o profeta? Profetiza, né, pastor? Qual que é a característica do ministério profético? Preste atenção. Eu vou te citar algumas características, mas eu vou destacar somente duas hoje aqui para nós. O profeta, ele orienta. O profeta orienta. O sacerdote ensina. O profeta orienta. Muitas vezes, quando Israel ia para uma guerra, quem é que ia orientar o rei? Olha, não vá à guerra que o Senhor não está. Ou vai à guerra agora porque o Senhor mandou. Não era isso? O profeta. Ele que orienta. Ele vinha e falava em nome de Deus aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Diferente do sacerdote. O sacerdote, ele ensinava. Ele pegava as leis, passava para o povo, ensinava, conduzia o povo, né, o sacrifício, a adoração. O profeta não ensina nada. O profeta, ele orienta. O profeta exorta. Muitas vezes precisava exortar, né? O profeta Naamã veio e exortou o rei Davi. E Davi recebeu aquela exortação, né, do profeta. O profeta também exortava, mas trazia junto palavra de esperança. Tem pessoas que querem ser profeta, mas só sabe dar cajadada, né? Só bate, a pessoa já está lá toda acabada, e ele termina de pisar em cima e fala, Deus mandou. E não tem nenhuma palavra de esperança para a pessoa. O profeta, amado, ele trazia palavra de esperança. Basta nós lermos os livros, você prestar atenção nos livros proféticos. Os livros proféticos vinham, né? Cajadadas, mas logo vinha o quê? Palavra de salvação, de esperança para levantar o povo. Amém? Mas há duas características aqui que eu quero hoje destacar do profeta. O profeta tem autoridade, como nenhum outro, querido. O profeta tem autoridade. E junto com essa autoridade, o profeta caminha no sobrenatural, em nome de Jesus. Você é o profeta que Deus estabeleceu na sua casa, amém? Você é o profeta que Deus estabeleceu, é a autoridade que Deus colocou na tua casa. E você tem o dever de trazer o sobrenatural para a tua casa, amado. Vou citar alguns, só de relance aqui. A Bíblia diz que Moisés era um profeta, não é isso? Moisés era um profeta de Deus. Moisés esteve com o rei e disse, deixe o meu povo ir. E o rei Faraó, né? Faraó disse o quê? Não. Moisés enviou 10 pragas. Deus fez através de Moisés, né? O profeta fala, Deus confirma. Elias era um profeta, não é isso? Certa vez, o rei Acabe queria falar com Elias, mas Elias não queria falar com Acabe. E aí o rei Acabe pegou e falou, chamou um capitão dele e falou assim, ó, pega 50 homens e vai buscar Elias. E aí pegou o capitão, 50 homens, e foi lá buscar Elias. E disse que Elias estava ali no monte, aí chegou o homem, né, do rei, né, o capitão, disse, Elias, o rei te chama, eu preciso te levar, homem de Deus. E aí termina a palavra do capitão, homem de Deus. Aí Elias fala assim, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu sobre vocês. E diz a palavra o quê? Caiu fogo do céu. O profeta fala em nome de Deus. Deus honra o seu profeta. Olha, queridos, eu vou dizer para vocês, até parece trágico, né? E aí chega Acabe, se vocês lerem o texto, Acabe diz e fala, não gostou, né? Mandou outro capitão, falou, pega 50 homens, vai lá buscar. Aí sai outro capitão, vai lá. Aí chega lá de novo, lá em Elias está lá em cima do monte, ele fala assim, homem de Deus, o rei mandou que eu levasse para estar com ele. E aí Elias vira e fala, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu sobre vocês. E diz o quê? Caiu fogo
do céu queimou todos aqueles homens. E o rei, novamente, chama o terceiro. Que tragédia. O homem chega ali, correndo, capitão com 50 homens, já sabendo o que havia acontecido, e chega até lá Elias. Só que esse agora grita e fala assim: homem de Deus, tem misericórdia de mim. O rei que mandou eu vir, eu estou obedecendo ao meu rei. E aí Elias dessa vez fala: então tá bom, aí eu vou com vocês, né? E Elias vai até o rei Acabe. Certa vez também Elias, o próprio profeta de Deus, estava numa situação, e diz que Elias orou para que não chovesse sobre a terra. O que aconteceu? Não choveu. Aí diz que depois Elias orou para que viesse a chuva 3 anos e meio depois. Aí choveu, porque o profeta pediu. O profeta tem autoridade, querido. E o sobrenatural acontece porque Deus confirma a palavra do profeta, amém? Eu quero que você consiga entender isso, porque Deus te colocou como profeta. Então Deus vai restaurar hoje, em nome de Jesus, a sua linguagem profética. Deus vai restaurar sobre a sua vida a autoridade profética, em nome de Jesus. Você vai decretar, vai falar em nome de Cristo, e vai acontecer para a honra e glória do Senhor. Você vai dizer: Satanás, sai da minha casa. Ele sai correndo, porque você é autoridade de Cristo. Você vai dizer: a bênção de Deus sobre meu esposo, o teu esposo será abençoado. Você vai declarar salvação sobre o teu filho, a salvação virá sobre teu filho, em nome de Jesus, porque você é profeta de Deus, você fala em nome de Cristo. Então, querido, tome posse daquilo que Deus já te deu, amém, aleluia. Agora, eu vou dizer algo aqui, amado, porque eu creio que é importante dizer, para que você não confunda as coisas. Você é um profeta de Deus, porque você tem uma aliança com Deus. Agora, sair declarando bênção, muita gente faz isso, bispo. Muita gente sai, né? Eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, né? E tal, e cita, né, os versos, mas não vive em obediência a Deus. Aí, querido, eu vou dizer para você uma coisa: tudo isso daí não passa de pensamentos positivos. Isso muita gente lá fora tem, né? Só pensa positivo, só que isso não tem valor para o mundo espiritual. Mas quando você tem aliança com Deus, quando você obedece a Deus, quando você anda no temor do Senhor, aí você declara e Deus honra a tua palavra. Você diz e as coisas acontecem, porque Deus honra aqueles que o temem, Deus honra aqueles que nele crê. A palavra diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será dado, para a honra e glória do Senhor. Não sou eu que disse, é Jesus, amado, aleluia, aleluia. Então permaneça no Senhor, permaneça na sua palavra, e pedireis o que quiserdes, e vos será feito, para a honra e glória do Senhor. Deus te chama para ser profeta da tua casa, Deus te chama para ser profeta. E, querido, como profeta, compreenda algo: o sobrenatural é promessa de Deus para a sua família. Às vezes, quando nós pensamos no sobrenatural, as pessoas tendem apenas a pensar no sobrenatural como a ressurreição, né? Física. Às vezes, quando nós pensamos no sobrenatural, as pessoas tendem a pensar no sobrenatural apenas quando o mar vermelho se abriu. Mas eu quero dizer para você, querido, o sobrenatural vai vir sobre o teu filho está na droga, o sobrenatural vai alcançá-lo e vai tirá-lo das drogas. É a mão de Deus, é sobrenatural quando Deus estende suas mãos, e a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão recolhidas, mas pelo contrário, a mão do Senhor está estendida para abençoar o seu povo. Deus está com as mãos estendidas para abençoar, e o sobrenatural virá sobre a tua casa. Então profetiza sobre a tua casa. Profetizar, querido, é você gerar no mundo espiritual. É fé, convicção. Você gera algo dentro de você, e aquilo do mundo espiritual se transforma em realidade no mundo visível. Profetizar, declarar,
antes de você mesmo ver a bênção, mas você já declara: eu tomo posse, Deus, da vitória sobre o meu marido nesta noite, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, da vitória sobre os meus negócios nesta noite, Senhor. Deus, eu tomo posse, Senhor, da vitória sobre minha filha nesta noite. Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse e eu declaro sobre a vida dela a tua salvação. Eu declaro sobre meu esposo a salvação. Eu declaro sobre a área financeira da minha casa a tua salvação, tua prosperidade. Eu declaro, Senhor, eu e minha casa te serviremos, assim como falou Josué. Eu falo hoje, Deus, eu e minha casa te serviremos para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Pastor, quando Deus chamou Noé, Deus não chamou Noé sozinho. Nós vemos: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa. Você pode caminhar, experimentar sobrenatural de Deus na sua vida. Você pode ser usado por Deus para profetizar, você pode ser usado por Deus na oração, você pode ser usado por Deus na palavra, mas, amado, preste atenção, que quando Deus chama para um ministério, eu não estou falando de uma caminhada individual, mas quando Deus te chama para um ministério, isto é, quando Deus te coloca para ser cabeça sobre outras, você tem que estar completo, você tem que estar com a sua casa. Você tem que estar, porque a Bíblia nos ensina, e Deus chama a tua casa nesta noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina. A mim mesmo, que sou pastor, eu estou no ministério porque minha esposa está junto. Eu estou no ministério porque meus filhos estão juntos. Porque a palavra de Deus diz, em 1 Timóteo, para o diácono, para o presbítero, para o bispo, palavra de Deus, que se eu não souber administrar minha própria casa, não sirvo para administrar a casa do Senhor. Se a minha casa não está inteira na arca, como é que eu quero estar chamando todos aqui para a arca? Eu preciso, pela fé, conquistar minha casa, para que todo o meu lar entre no sobrenatural. Eu não posso querer andar lá em cima no mundo espiritual, largar minha esposa lá embaixo. Ah, não, eu vou caminhar sozinho por aí espiritualmente, vou crescer, larga meu marido lá para trás. A palavra diz: crê tu e toda a tua casa será salva. Crê tu e toda a tua casa será salva. Crê tu e toda a tua casa será salva. Crê tu e toda a tua casa será salva. Crê tu e toda a tua casa será salva. Traz tua família para a arca nesta noite, em nome de Jesus. Seja profeta de Deus nessa noite. Fala com autoridade, porque maior é aquele que habita em nós do que habita no mundo, amém? Caminham juntos, aleluia. Quando Deus fez o grande projeto para Noé, envolveu a família. Noé, entra na arca, eu vou salvar você, larga a tua esposa, larga os filhos aí que eu quero. Não, envolveu a família, entra na arca, não é porque eu vou salvar tu e tua casa. E Deus está dizendo para você: eu vou começar algo novo com você e tua casa nesta noite, em nome de Jesus. Você vai ver, querida, você vai ver. Agora preste atenção, segundo passo, segundo princípio para você trazer tua família na arca. Escreve aí: seja sacerdote em sua casa. Seja sacerdote em sua casa. Primeiro princípio: seja profeta em sua casa, amém? Segundo princípio: seja sacerdote em sua casa, para que a sua casa seja salva, para que você veja o seu esposo salvo, para que você veja o seu filho salvo. Além de você tomar posse, declarar a bênção do sobrenatural sobre a tua família, querido, preste atenção, você precisa exercer o sacerdócio dentro da sua casa. Mas pastor, eu não sou pastor, né? Sacerdote é pastor, né? Não sou pastor. Mas vou te ensinar outra coisa aqui, em nome de Jesus. Uma coisa que a igreja tem muita dificuldade de entender. Todos nós temos um pouco de cada ministério em nós. Um pouco, preste atenção. Você não é pastor. E talvez não seja chamado para isso. Pastor foi chamado para o ministério de uma forma específica. Mas a Bíblia ensina para você o quê? Levar a carga uns? Ou é só para o pastor fazer? A Bíblia ensina para você o quê? Amar uns aos outros, só o pastor? A Bíblia ensina para você chorar com os que consolai-vos uns aos outros. Vai pastoral.
Na verdade, amados, diz Efésios capítulo 5, sujeitai-vos uns aos outros. Dessa forma, todos nós nos pastoreamos. Agora, o pastor é alguém que Deus pega desse grupo para que ele possa ensinar, conduzir, preparar de uma forma especial. Mas todos nós devemos nos pastorear, todos nós temos que olhar um pelo outro, né? Todos nós estamos cuidando um do outro em amor. A Bíblia nos ensina, exortai-vos uns aos outros em amor. Então, não é só pastor. Você quer ver uma coisa? Deus separa um para evangelista, de uma forma específica. Tem um dom, né, para ser evangelista. Mas é só evangelista que evangeliza? A Bíblia diz o que? Ide e pregai o evangelho. Aí, vírgula, fala ao evangelista. Não, né? É para todos nós, não é isso? Somos todos. Você tem essa responsabilidade. Mas todos nós exercemos um pouco disso quando nós estamos servindo ao Senhor. Agora, alguns, como eu disse, são separados de maneira específica para esses ministérios, e tem uma unção e uma capacitação diferenciada por Deus para exercer esse ministério. Mas todos somos chamados. Então preste atenção, porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Só o pastor? Não. É para toda a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Você é sacerdote. O que faz um sacerdote, então? Qual era a responsabilidade do sacerdote? O sacerdote, amado, ele era responsável, eu já falei no começo, em ensinar a palavra, diferente do profeta que orientava, que vinha, exortava. O sacerdote era aquele que ensinava. Quem que pegou a palavra do Senhor para ler ao povo quando estavam reconstruindo a igreja? Esdras, o sacerdote. O sacerdote. Então o sacerdote ia lá, ele lia a palavra, ele falava ao povo a palavra. O povo precisava adorar quem que ele ia? Ao sacerdote. Quando oferecia o sacrifício muitas vezes era feito por adoração, era um tributo, né, a Deus. Outras vezes o sacrifício era feito como um pedido de perdão. Mas ia onde? É o sacerdote. Então o sacerdote é o responsável de conduzir o povo a Deus e de trazer, vamos dizer, Deus ao povo. Aí é a intercessão que nós falamos, né? É aquele que intercede, né? Ele faz o canal entre Deus e os homens. Preste atenção, você é o sacerdote da sua casa. Então, como um sacerdote, você deve levar a sua família à santidade. Amém? O sacerdote ensina. Para quê? Para que a família, o povo chegasse à santidade. Para que o povo soubesse como se comportar segundo a vontade de Deus. O sacerdote, então, tem a incumbência de ensinar para conduzir o povo à santidade. A um agir que agradasse a Deus. Levar sua família à santidade. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Talvez tenha pessoas aqui que sejam casadas com não crentes, né? Vamos colocar assim. Mulheres que possuem maridos que não são crentes. Ou maridos que possuem esposas que não são crentes. Preste atenção nesse texto, porque esse texto ensina algo para nós. Diz assim, olha, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Você já parou nesse texto? Que coisa tremenda. Então, se você é crente, você está aqui hoje é crente, aí você, puxa, meu marido não é crente ainda, ou você que está aqui, né, tua esposa não é crente, minha esposa não é crente, mas eu quero que você entenda essa bênção do Senhor, porque a palavra diz que no convívio é santificado, amém? Então diz assim, no convívio, presta atenção nisso, né? Por que no convívio? Porque às vezes você pode estar lendo isso aí e está pensando, poxa vida, hein? Eu não sou crente, mas eu casei com crente, agora sou santo já, né? Aí é fácil, né? Queridos, a palavra está dizendo no convívio. O convívio é o quê? No dia a dia, dessa caminhada que o casal faz, a família é o quê?
santificada. Você santifica a sua casa através da tua presença nesse convívio diário. O que isso significa, querido? Que quando você testemunha com vida, eu não estou falando de palavras agora, com vida. Quando você exerce seu sacerdócio na sua casa, quando você ensina a palavra, quando você ora e intercede pelo seu esposo não crente, quando você intercede pela esposa não crente, quando você intercede pelos teus filhos não crente, quando você está ali exercendo o sacerdócio, você está trazendo santidade para o seu lar, amém? É assim, é um convívio, é um viver diário onde o seu testemunho, a sua palavra, as suas ações que manifestam Deus para a tua família, vai levá-los a se tornarem crentes, querido. O apóstolo Pedro descreve na sua carta, né? Para que as mulheres ganhassem os seus esposos com silêncio. Olha, às vezes falta sabedoria para as mulheres. Desculpa as mulheres aqui, viu? Vou falar aqui um pouquinho das mulheres. O marido gosta de assistir futebol. Já viu isso? Aí a esposa quer falar de Jesus. E ela escolhe a hora que ele está assistindo futebol. Aí ela senta do lado do sofá, nem fica falando para ele, não, mas você só assiste televisão. Não, você só assiste sofá. Olha, você sabe que o pastor hoje, o bispo, aí já fica com raiva do bispo. Ele está querendo assistir o jogo, você fica querendo falar de Jesus para ele naquele momento. Não é o momento adequado, não é o tempo certo. Saiba ganhar o seu esposo. Às vezes não é muita palavra, mas é sabedoria. Eu vou dizer, querido, eu falo isso sempre. Minha esposa sabe que eu falo isso. Não é? A Bíblia diz assim que a mulher sábia edifica a sua casa. Não dá para mim falar aqui muito agora sobre isso. Mas é engraçado, não é o homem sábio que edifica, é a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. E eu brinco sempre, então falo para minha esposa que quando a mulher é sábia, o homem faz o que a mulher quer. Queridos, como o homem é bobo. Verdade, não? O homem é bobo, o homem, olha, a mulher quando é sábia, manipula o homem que não tem igual. É só dar atenção, dar o carinho, esteja submissa, isto é, debaixo da missão dele, ajudando. Quando o seu esposo chega na sua casa, em vez de você sair correndo lá, já começa a falar, não, porque o Júnior hoje não sei o que, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, quando ele chegar na sua casa, você vai até ele, dá um abraço, dá um beijo, deixa ele sentar, deixa ele relaxar uns 10 minutos. Às vezes ele está voltando ao trabalho, está cansado, tem tantas coisas. Ele seja sábia. Daqui a pouco ele começa a puxar conversa e você muitas vezes vai conseguir movê-lo e levar a palavra de Deus ao coração dele. Interceda por ele. A mulher sábia. Mulher sábia. Ora a Deus, fala, Deus, me faz sábia, para que eu possa ser uma boa esposa, né? Para que eu possa ganhar meu esposo, como diz a palavra, sem muito falar, mas com as minhas ações. Você pode promover na sua casa santidade, incentivando o seu lar com conversas santas. Incentive conversas puras, boas, agradáveis, com seus filhos, com seu esposo. Cuide com aquilo que é falado dentro da tua casa. Faz com que a família se acostume com palavras de bênção, de edificação, de vida. Dessa forma você vai conduzindo a tua família para a arca. Eles nem estão percebendo, você está levando eles para dentro da arca. Incentive santidade na sua casa, que através da intercessão. Ora pelo seu esposo, ore pelos seus filhos, ora pela sua esposa. Interceda por ele, por ela, pelos filhos.
Você sabe o que eu admiro em Jó? No primeiro capítulo de Jó, diz que Jó era um homem reto, né? Um homem bom, justo, e que os seus filhos se reuniam, nem faziam festa na casa, e aí diz que depois dessa festa, Jó pegava e chamava a família. Vocês podem ler depois Jó capítulo 1, Jó chamava a família, aí pegava lá os melhores, né, cordeiro, melhor novilho, tudo que ele tinha, e oferecer sacrifícios a Deus, e ali ele já pedia a Deus, se houvesse algum pecado, ele nem sabia se havia, né, mas se houvesse algum pecado, que já fosse perdoado, e diz o texto então, que era dessa forma a sua casa santificada. Sacerdote, ele exercia o sacerdócio. Amado, exerça o sacerdócio, clame ao Senhor Deus pelos teus filhos, clame ao Senhor Deus pela tua família, clame ao Senhor e se coloca no lugar deles na hora da oração, amém? Esse é o grande segredo, se colocar no lugar, clamar a Deus como se fosse por você mesmo. Senhor Deus, eu estou aqui diante da tua presença pelo meu esposo. Eu sei que o meu esposo não tem andado nos teus caminhos, mas eu vim aqui em nome dele, como metade dele, Senhor, pedir perdão. Olha com misericórdia para a minha vida, para a vida do meu esposo. Se coloca no lugar dele, clama ao Senhor. E terceiro, querido, que você pode levar a santidade, ensine a sua família a palavra de Deus. Ensina a palavra de Deus. Os lares hoje não têm parado para ler a palavra de Deus. Se ensina muita coisa hoje, mas pouco da palavra de Deus. Principalmente, né, que nós vivemos numa era, né, da internet, da cibernética, tantas, né, coisas que hoje são lançadas sobre nossas casas, e nossas famílias, se nós não cuidarmos, vão recebendo, querido, todos eles vão recebendo essa bagagem, essa formação, e muitas vezes sequer estamos dando conta daquilo que nossos filhos estão aprendendo, muitas vezes dentro da escola, muitas vezes através da internet, dos seus amigos, dos desenhos que assistem. Então, preste atenção na tua família, ensina a palavra, tenha um momento para você sentar com seus filhos, orar com eles, ensinar a palavra, e olha, exerça o sacerdócio com amor, com sabedoria. Você intercede pela tua família, você é o sacerdote da sua casa, é aquele que vai ensinar a família. Se a sua família ainda não é crente, você quer trazer para dentro da arca, Deus vai usar quem? Você. Você tem que demonstrar essa família as características de Deus. Você precisa mostrar para a família o amor que Deus tem por eles. Só que muitas vezes nós, que já nos achamos salvos, né, que já entramos dentro da arca, em vez de ir para fora e mostrar o amor de Deus, nós condenamos, nós atacamos. Teu filho está perdido, tua filha está perdida, teu esposo está perdido, tua esposa está perdida, mas em vez de você abraçar, em vez de você mostrar amor, em vez de você demonstrar o amor que Cristo ensinou, porque a palavra, quando eu leio, querido, encontro um Jesus de graça, cheio de amor pelo pecador. Então esse amor que diz a palavra em Lucas, que ele ia nos becos da cidade, nos becos, atrás das pessoas, e aí ele encontrava uma prostituta. Ah, Jesus tirava pedra? Não tirava pedra. Jesus sentava ao lado dessa pessoa e estava pronta para ouvi-la. Quando Jesus encontrou aquele baixinho pequenino, né, que subiu na árvore, chamado tal de Zaqueu, diz que todo mundo julgava Zaqueu como um pecador publicano. Jesus olhou para aquele rapazinho lá em cima, né, aquele homem, e disse para ele: Zaqueu, desce daí porque eu vou para a tua casa. Amado, olha para o teu esposo que não é crente nessa noite, minha irmã. Ame, 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 ame seu esposo, cuida dele. Olha e saiba que Jesus naquela cruz morreu por ele, e que você não tem direito de julgá-lo, condená-lo, mas que deve amá-lo, clamar por ele, interceder, ensinar, mas com a sabedoria de Deus, em nome de Jesus, demonstrar o Cristo que o salvou, para que ele possa ver.
Como é que a minha esposa vai ver Jesus? Através de mim. Como é que eu vejo Jesus? Através dela. Através da palavra. Mas a Bíblia diz que nós somos a carta viva, não é isso? Nós somos a carta viva. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Eu sou parte deste corpo, você é parte deste corpo. O mundo lá fora, a tua família que ainda não conhece Deus, eles estão olhando para você, amado. Eles estão olhando como você age. E é claro, se você não trata isso com amor, se você não consegue abraçá-los de verdade, se você não consegue entender, eles vão ter muita dificuldade de chegar até Deus. Aí você convida ele, vamos lá na igreja, meu amor. Ele até foge, né? Nossa, eu quero ser vice de Deus que ela fala. Porque não demonstra em casa o amor de Deus. Exerça o sacerdócio com amor, sabedoria. Amém? Por último, querido, terceiro princípio para você trazer sua família para a arca. Seja um crente conquistador. O que é um crente conquistador? O que é ser um conquistador? O conquistador é aquele que é capaz de entrar no terreno do inimigo, derrubá-lo e tomar os despojos. Então você vai entrar no mundo espiritual, você vai entrar e diz que a porta do quê? Do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você pisará serpentes e escorpiões, diz a palavra, e nenhum poder do maligno te causará dano. Amém, queridos? Amém? Oh, glória a Jesus. Nada te causará dano, Lucas está dizendo, a palavra de Deus. E tem crente que tem medo. Tem crente que tem medo, querido. Tem crente que quando ouve falar do diabo sai correndo. Eu tenho dito, não corra do diabo, vá ao encontro do diabo, porque é ele que tem que fugir. E você vai tomar os despojos em nome de Jesus. Então presta atenção, conquistador é aquele que traz a bênção do invisível para o visível, amém? Traz a bênção do invisível para o visível. É aquele que entra no espiritual e traz a bênção para a realidade, em nome de Jesus Cristo. Você vai fazer isso porque você recebeu de Deus poder e autoridade, em nome de Jesus. Agora tem que ter fé, hein? Tem que ter fé. Você tem fé? Você tem fé? Aleluia. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Vocês lembram disso? Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não, preste atenção nisso, não duvidar no seu coração, o que vai acontecer? Mas crê que se fará o que diz, assim será, assim será, oh glória. Aí o versículo 24 diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração perdides, crede que recebeste. Olha, preste atenção nisso, crede que recebeste. Você está orando, você está pedindo, Deus, em nome de Jesus, eu quero nesta noite ver minha família na arca. Deus, eu quero ver. Agora eu quero dizer para você, precisa ver em nome de Jesus. Crede que recebeste, crede que recebeste, não está falando creia que receberá, é crede que recebeste. Você está pedindo, mas você já crê que recebeu. Porque o que é fé? O que é fé? Hebreus 11, versículo 1. Certeza, a convicção dos fatos que ainda não se vê. Você tem certeza daquilo que ainda não se vê. Você é capaz de fechar os teus olhos, querido, e você já vê seu esposo convertido? Você é capaz de fechar os teus olhos e já ver sua esposa convertida? Você é capaz de fechar os teus olhos e já ver seus filhos convertidos? Puxa, meu filho está na droga, agora você não vê mais droga, não. Não vê mais droga, você já vê ele lavado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Você precisa crer na palavra do Senhor. Crê tu e toda a tua casa será salva. Crê tu. Crê, e toda a tua casa será salva. Crê tu e verás a glória de Deus. Querido, seja um crente conquistador em seu lar. Seja um crente conquistador. O crente conquistador, ele lê a palavra, ele toma posse da palavra. O crente conquistador não brinca de ser crente. Ele é crente.
Pastor, estou passando uma luta terrível. Lá no meu trabalho estão me perseguindo. É pessoas mentindo sobre mim. É pessoas falando isso, aquilo. Mas eu quero dizer para você, você é um crente conquistador? Salmo 91, versículo 7 diz o seguinte: cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Talvez você está na tua casa passando uma situação financeira terrível, querido. Quem sabe você saiu hoje da sua casa, você veio para essa igreja e faltava na sua casa o leite para dar para os teus filhos. Ou quem sabe a conta de luz não está paga, está cortada. Quem sabe você está querendo, né, sonhando tantas coisas e não está vendo. Mas eu quero dizer para você, você é um crente conquistador. Amém? Preste atenção, promessa de Deus. O Senhor é o meu pastor. E aí, tudo me faltará. Nada me faltará, amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar leite, não vai faltar dinheiro para pagar a construção da igreja. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, declara isso, amém? O Senhor é meu pastor. Aleluia, crente conquistador, toma a palavra, creia na palavra, não deixe a palavra sair do teu coração, grava com fogo. Fecha os teus olhos. Quando Deus chamou Noé, Ele chamou a família para o sobrenatural. Quando Deus te chamou, Ele está chamando a tua família. Eu quero orar por você nessa noite. Se você, querido, crê que Deus tem hoje para você, a sua família, a sua casa dentro dessa arca, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero nessa noite clamar que você vai receber a unção. Você vai receber a unção do Espírito Santo de Deus. Essa unção vai te capacitar a exercer o sacerdócio, a exercer o lado profético sobre a sua casa. Essa unção vai te capacitar a trazer do invisível para o visível a sua casa, o seu filho que está perdido, a sua filha que está perdida. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder.